boa tarde a todos que nos assistem. Nós vamos falar aqui, como anunciado, sobre a nova economia e o papel da ética, né? O título da minha palestra é A Nova Economia, o que a crise tem a ver com a ética, porque nós estamos vivendo um mundo em crise, né? Primeiro nos Estados Unidos e mais recentemente na Europa, e isso tem tudo a ver com o que está ocorrendo dos valores éticos, né? E eu vou explicar um pouco disso. Bom, primeiro que há uma questão estrutural na economia mundial, que é dada pela nova fase pós anos 80 do século passado, da globalização da economia. A globalização tem uma vertente financeira, que tem a ver com o crescimento dos ativos financeiros numa proporção muito maior do que o PIB, e uma produtiva, né, que significa uma grande transformação dos paradigmas produtivos, uma nova postura tecnológica, uma diminuição dos custos de transação e um aumento fantástico da competitividade. Talvez o que mais ilustre esse impacto da globalização financeira seja a distância que passou a haver entre o volume de ativos financeiros que pode ser visto nessa linha vermelha e em comparação com o PIB global, que está na linha azul. Então, o volume de ativos financeiros nas últimas 3 décadas cresceu numa proporção muito maior do que o volume da produção. Isso é bom ou isso é ruim? Na verdade, existe um lado positivo nesse processo, que é a disponibilidade de recursos. Então, nós temos recursos disponíveis hoje para projetos, não faltam recursos. Por outro lado, o que passou a haver é uma especulação desenfreada. E isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a questão da ética. Porque nem sempre esse crescimento dos ativos financeiros se deu de uma forma transparente e ética, né? A crise norte-americana mostrou muito isso, né? Na verdade, houve uma expansão muito forte de créditos dados a pessoas e a empresas que não tinham condições de honrar esses créditos. Eram os créditos que eram conhecidos como os empréstimos ninja, ou seja, no incomes, no jobs, no assets. Quer dizer, sem emprego, sem renda e sem patrimônio, né? E apesar disso, por que aquelas empresas ofereciam o crédito, né? Porque elas tinham metas de desempenho, os seus executivos eram remunerados conforme as suas metas de desempenho, e tudo isso muito bem auditado por empresas, né, de auditoria que colocavam um selo de qualidade nesse processo. Então isso representou uma grande ruptura ética, né, e que certamente não encontra mais hoje eco nas várias transações que estão ocorrendo. Os impactos da crise são significativos, porque ocorre um ciclo vicioso da crise. No momento em que há uma crise de confiança, isso derruba o preço dos ativos, diminui a atividade econômica e impactando a demanda. E o Brasil não está livre desse processo, né? Nós sofremos imediatamente os impactos disso. Bom, aí vem uma segunda questão associada ao nosso tema, que está na postura de governos e bancos centrais com relação ao combate aos problemas da crise. Ao contrário da outra crise que tivemos nos anos 30 do século passado, dessa vez governos e bancos centrais tiveram uma postura ativa com as políticas anticíclicas para combater os efeitos da crise. Bom, os bancos centrais reduziram a quase zero as suas taxas de juros, esse quadro ainda persiste até hoje. Eu estou me referindo especificamente ao Reino Unido, ao Banco Central Europeu, ao Fed, que é o Banco Central norte-americano, e ao Banco do Japão. Eles reduziram de uma forma simultânea e coordenada as taxas de juros a um nível muito baixo. E injetaram 10 trilhões de dólares na economia para socorrer bancos e empresas. Bom, o aspecto ético que há por trás disso, primeiro que não há a menor dúvida que essa é a melhor solução, né, frente a um problema e para não estender ainda mais os efeitos da crise. O problema é que ao fazer esse processo nós estamos premiando quem se comportou mal, quer dizer, quem especulou, né, quem buscou ganhos imediatos.
Então, a grande questão ética que está por trás do combate à crise, que é inegável e necessário, é aquilo que se convencionou chamar de moral hazard, ou seja, é o prêmio para quem especulou, né? O que, do ponto de vista ético, é muito negativo. Mas não há dúvida que os efeitos das medidas que foram tomadas pelos bancos centrais e pelos governos já se fazem sentir no nível de atividades. Então a gente vê aqui que depois de um desempenho muito ruim em 2009, a economia mundial se recupera em 2010, patina novamente em 2011 e 2012 e agora 2013 e 2014 se espera uma retomada. Essa retomada vem principalmente dos chamados países emergentes, né? Junto com alguma recuperação no Japão e nos Estados Unidos. A Europa continua em crise e isso ainda vai levar um bom tempo para ser resolvido. Então nós temos aí que o efeito da crise mundial, né, tem gerado um quadro deficitário em países desenvolvidos. Por outro lado, isso impacta o comportamento dos preços de uma forma geral. Há uma guerra cambial, uma guerra comercial e o aumento das disputas, tanto no âmbito comercial como financeiro, e o papel dos chamados países emergentes ganha dimensão, especialmente os chamados BRICS, né, no qual o Brasil se encontra. E a ética, dentro desse quadro, junto com a sustentabilidade, se tornam um valor em si mesmo dentro desse processo, na medida em que não é mais possível repetir os erros que foram cometidos no passado recente. Quer dizer, é preciso reconstruir as bases para o estabelecimento de uma economia mais ética, mais justa, mais transparente e com sustentabilidade. Ou seja, a diferença entre crescimento e desenvolvimento está exatamente nesses fatores. Quer dizer, o crescimento econômico é meramente quantitativo. Se eu produzir mais esse ano do que no ano anterior, eu tenho um crescimento econômico. Mas certamente o que o mundo busca hoje é o desenvolvimento, é a melhora qualitativa dos indicadores econômicos e sociais. E isso passa por uma terceira vertente, que é a vertente ambiental. Quer dizer, a reprodução dos padrões de consumo que nós tivemos nas últimas décadas é insustentável do ponto de vista dos recursos disponíveis no planeta. Então é preciso repensar a economia com ética e sustentabilidade. O Brasil, diante desse quadro, ao mesmo tempo que enfrenta enormes desafios, tem uma grande oportunidade, porque nós somos uma economia altamente diversificada, nós temos a força do agronegócio, nós temos uma economia industrial que, embora enfrente problemas, não há dúvida que prevalece, uma economia de serviços também abundante. E esses setores não são conflitantes entre si, pelo contrário, são complementares. E isso tem despertado o interesse dos planos de expansão das maiores empresas globais. O Brasil tem sido apontado como um dos maiores destinos futuros de investimentos. Grande parte desse resultado tem se traduzido numa expansão do consumo, como se pode ver nessa linha azul. Quer dizer, nos últimos anos, o consumo cresce numa velocidade bastante significativa, mais acelerada até do que ocorre com o desenvolvimento industrial. Isso porque o Brasil ampliou muito as importações ao longo desse tempo. Por que as importações cresceram? Na verdade, nós temos um problema de competitividade na nossa indústria, especialmente no setor industrial, que sofre com um impacto maior da burocracia, né, da infraestrutura. Todos os setores são afetados. Mas o agronegócio, dada a sua competitividade, né, os fatores naturais de competitividade, mais o que foi agregado via Embrapa, via os investimentos das empresas, tornou o setor agropecuário muito competitivo na economia brasileira, apesar das dificuldades que temos no âmbito da competitividade. Então nós temos aqui que o Brasil avançou 10 postos, né, dentro do ranking de competitividade do World Economic Forum, que produz esse relatório anualmente. Mas ainda perde para concorrentes como Coreia do Sul, China e a própria Turquia. O que nos favorece aqui é que existem países que, embora muito citados na mídia, ainda têm uma posição de competitividade pior que a do Brasil, como é o caso do México, da Índia e da Rússia. Então não há dúvida que a competitividade é um fator
importante para o Brasil e reverter a tendência de queda da participação do setor industrial, né, na economia, que a gente vê que é um fenômeno típico do Brasil que não ocorre na Coreia, na China, né, e mesmo na Índia, que não tem a sua maior força, a gente sabe que está na agricultura, mas mesmo assim já tem hoje uma participação maior que o Brasil. Quem hoje garante a sustentabilidade da balança comercial brasileira é basicamente o agronegócio, pecuária e a indústria de produtos tradicionais. Né? Naquela indústria de manufaturados, nós temos um déficit crescente e claro que isso não é sadio. Né? O melhor seria que nós mantivéssemos o desempenho que temos no agronegócio, nos setores tradicionais da indústria, mas também tivéssemos uma reversão do déficit que está ocorrendo no setor manufaturado. A gente vê aqui que os produtos básicos, especialmente o complexo agromineral, representa já quase 50% das nossas exportações, então evoluindo de 18% em 2000 para quase 50% em 2013, e isso denota a força que nós temos no agronegócio. Quer dizer, o agronegócio hoje é o grande fator de expansão da economia. Aqui uma outra forma de ver é que nós estamos tendo um agravamento do déficit, né, em produtos agrícolas, em produtos de bens de capital, máquinas e equipamentos, enquanto que o que tem mantido realmente a sustentabilidade da balança comercial é exatamente a exportação de grãos, de minérios, de produtos tradicionais na indústria de transformação. Apesar disso, quer dizer, o Brasil tem um enorme desafio pela frente, que é reverter o déficit em conta corrente. Né? O déficit em conta corrente do nosso balanço de pagamentos vem crescendo exponencialmente, deve atingir 65 bilhões de dólares esse ano, o que é quase 3% do PIB. Então nós não estamos diante de nenhum problema de solvência. O Brasil não vai quebrar amanhã ou depois. Mas, evidentemente, a sustentabilidade do balanço de pagamentos é algo fundamental para que a gente tenha décadas de crescimento econômico, de desenvolvimento, sem o constrangimento externo. No curto prazo, o volume de reservas é bastante confortável e o Brasil tem recebido um volume de ingresso de investimentos diretos que suportam esse processo. O Brasil tem tomado, o governo brasileiro tem tomado várias medidas, como a desvalorização cambial, a tributação sobre fluxos especulativos de capital externo, redução de juros, ampliação de linhas de financiamento a custos reduzidos via BNDES e outros bancos, né? Elevação de alíquotas de importação para compensar um pouco as deficiências competitivas, né? Uma desoneração tributária em vários aspectos, embora a gente sabe que a tributação sobre investimento ainda é muito alta no Brasil, a desoneração das folha de pagamento, incentivos à inovação e pesquisa e desenvolvimento e ainda as preferências nas compras governamentais, preferência aos produtos brasileiros, né? Então todas essas medidas visam ampliar a competitividade da economia brasileira. E o grande destaque aqui é o espetacular avanço que tivemos na redução das taxas de juros, né? As taxas de juros brasileiras caíram substancialmente, especialmente o juro real, que é aquele descontado da inflação. Então nós saímos de um nível 2005, 2006 de 9, 10% real ao ano para algo como 1,4% em 2012, previsto 1,2% em 2013. Mesmo que haja alguma elevação das taxas de juros nominais, os juros reais devem permanecer nesse nível, da ordem de 1,5%, no máximo 2%, o que para padrão brasileiro é um avanço substancial, né? Outro destaque importante para o Brasil tem sido a expansão da classe C, né, a chamada classe média, que evoluiu de 66 milhões no início da década para 105 milhões de pessoas hoje. Então, mais da metade da população brasileira hoje está na classe C, a classe de renda média, e que deve continuar expandindo nos próximos 5 anos a sua participação. Então, o Brasil se tornou um importante mercado consumidor, a sexta economia do mundo, a quarto mercado automobilístico, um dos principais no agronegócio. Então, isso nos dá realmente um potencial de crescimento futuro bastante expressivo, né?
o que é que nós temos para viabilizar esse processo? Né? Bom, primeiro, valores como ética e sustentabilidade, eles são basilares, né? Eles são as bases da nova economia que se quer construir. E a partir disso, é preciso uma interação entre os vários segmentos, macro, meso e micro, para que haja um avanço no ambiente institucional brasileiro para favorecer a atuação empresarial. É isso que gera valor, é isso que cria empregos de qualidade, é isso que cria renda, é isso que gera receitas para o próprio Estado brasileiro. Então não há dúvida que desde as políticas macroeconômicas, né, a política cambial, política monetária, a política fiscal, né, que tem que oferecer condições de competitividade adequadas, mas a atuação na base das empresas, na busca de inovação, né, na melhora da gestão, dos ganhos de produtividade e na qualificação das pessoas, não há dúvida que há um ambiente institucional dado pelas políticas industrial, comercial, de tecnologia, voltadas para a expansão desse processo, né? Então a qualidade da infraestrutura, a qualidade da educação são igualmente fundamentais para que se possa transformar esse enorme potencial de consumo da economia brasileira num potencial de investimentos. Então é isso que se apresenta como o Brasil do futuro. A grande questão é que, como eu falei no início, esse processo não é sustentável, né, sob o ponto de vista da repetição de mecanismos que utilizamos no passado. Quer dizer, cada vez mais é preciso garantir que a nova economia se traduza num ambiente mais favorável para a expansão dos negócios e, ao mesmo tempo, que leve em conta os valores éticos e, principalmente, a noção de sustentabilidade, né? A sustentabilidade é calcada num trinômio que passa pela viabilidade econômica, né? Pela igualdade social e pela sustentabilidade ambiental, né? É isso que garante que o nosso desenvolvimento seja sustentável no longo prazo e que possa transcorrer dentro desse processo, né? Eu estou indicando aqui alguma bibliografia sobre esse tema, né? Sobre os temas que eu estou tratando, que passam por alguns livros da minha autoria, como Globalização e Investimento Estrangeiro, Crise e Oportunidade, o Brasil no cenário internacional, que tratam dessas questões de uma forma mais abrangente, né? De qualquer forma, eu vejo o futuro brasileiro como de grande oportunidade, né? Nós temos diante de um mundo em transformação, um país com a nossa diversidade, né? Com a nossa capacidade de adaptação, e isso certamente é visto como um fator de potencialização da economia brasileira e que está presente aqui nos trabalhos que estão indicados. Muito obrigado.